Hoje eu vou te revelar 8 atitudes essenciais para você ter um relacionamento acima da média. Caso você já esteja, vamos dizer, em curso de alguma dessas atitudes, perfeito, parabéns. Caso você esteja faltando até com todas elas, comece imediatamente a inseri-las aos poucos que seja no seu relacionamento e depois você deixa aqui nos comentários se ele melhorou ou não. Bem, antes de falarmos essencialmente desses 8 pontos, e que eu serei bem breve, bem direto, porque é um vídeo prático, é um vídeo para execução mesmo, não é um vídeo tão filosófico assim. Mas enfim, antes, é importante entender brevemente o que é um relacionamento. E eu poderia falar muito mesmo a respeito disso. Aliás, um vídeo só para explicar o que é um relacionamento. Mas aqui eu quero me atentar a um aspecto específico, que é desafio. Evidentemente, por mais que você encontre a pessoa perfeita, para você, sendo realista, né? Não existe perfeição, mas dentro do que é possível, você, mesmo que encontre a pessoa perfeita, não tenha dúvida, será um desafio. É outro ser humano, com outra história, com outra trajetória de vida, possivelmente outra cultura intrafamiliar. Enfim, sempre terá uma medida, uma dimensão de desafio. E a proposta aqui do vídeo é justamente, vamos dizer que lapidar esse campo de desafios. Então, considere, você aqui que está assistindo, ou vocês, às vezes vocês estão assistindo em casal, considere ou considerem este vídeo como um aprimoramento da relação de vocês. Então, esteja ela no início, seja ela já longa, não importa. Em qualquer momento da relação, essas 8 atitudes são extremamente bem-vindas. E agora, dito isto, feita a introdução, vamos direto ao ponto, vamos já para a primeira. Primeira atitude essencial. Toque a pessoa que você ama. Sim, toque físico. Não é muito difícil perceber que instintivamente pessoas que têm uma sintonia mais fina, mais bem ajustada, elas tendem a se tocar mais durante o seu dia. Não estou dizendo o toque específico, por exemplo, durante o ato sexual, ou o toque no momento de carinho, onde estão num jantar romântico, ou mesmo deitados assistindo um filme, uma série, abraçados. Aí já se considera que naturalmente haja o toque. E se na sua relação não está havendo, vocês estão em momentos mais ou menos assim, cada um no seu celular, cuidado, hein? Bandeira vermelha. Cuidado, tem problema aí. Mas já eu chego num item que fala um pouquinho disso. Então nesse primeiro item a gente está falando aqui de toque. E na natureza é fácil observar que animais que vivem em sociedade, e aqueles que têm sociedades mais coesas, eles se tocam mais. O dia inteiro. Eles passam pelo outro, eles se tocam, se cheiram, se encostam, se cuidam um ao outro. O toque, ele é necessariamente um reflexo direto de conexão. Vide a sociedade, por exemplo, dos mabecos, que são cães selvagens da savana africana, e se você tiver curiosidade, dê uma pesquisada aí, você vai ver como é todo uma espécie de ritual quando nasce uma nova ninhada, como todos eles são apresentados a todo o grupo, todo o bando, como eles imprimem toque constante durante o dia, enfim. Então fica muito fácil, não precisa ir muito longe, não precisa de grandes explanações para a gente entender. O toque ele favorece a relação, o toque ele aproxima, ele estreita o laço. E só para que você tenha ideia do quão é importante essa questão do toque, o ato de tocar, o quão isso de alguma forma conecta assim, as pessoas e aproxima mais, logicamente vai trazer muito mais qualidade à relação. Houve um estudo bem interessante, conduzido
Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e que estudou e aplicou esse teste em 22 casais. Em resumo, e deixando claro que esse estudo ele foi publicado num periódico científico bastante respeitado, que é o Scientific Reports. Lá, enfim, o estudo ele era o seguinte, né, o teste aplicado ali no estudo. Havia 3 cenários possíveis onde esses casais eles eram submetidos. E lembrando que eram casais heterossexuais. As mulheres estavam deitadas numa maca, numa cama, ali de um hospital, e elas eram submetidas a uma pequena dor, uma espécie de um pequeno beliscão no braço, mas enfim, suficiente para já de alguma forma imprimir uma dor suficiente, que seja bem notada e que incomode. E havia 3 cenários. No primeiro, o homem ele estava lá dentro, mas ele não podia tocar a sua esposa, a sua mulher, sua namorada, enfim. No segundo cenário, ele estava do lado de fora. E no terceiro cenário, ele estava de mãos dadas com ela. No momento que ela sentia a dor, ele podia dar as mãos a ela. Bem, o que o estudo concluiu? Que existem processos realmente inconscientes que a ciência ainda não consegue explicar, que um deles foi demonstrado aí nesse estudo. Primeiro resultado, as pessoas ali, os casais, quando se tocavam, havia uma tendência natural de sincronização do corpo. Por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, pressão arterial, vários elementos desses tendem a se alinhar. E o segundo resultado muito interessante foi que a dor, ao receber o toque, quando essas mulheres recebiam o toque na mão do seu marido, do seu namorado, enfim, a dor ela praticamente desaparecia. Então elas tinham uma redução quase que 100% da dor. Nesse cenário e com esse estudo, fica mais evidente ainda o quão é importante um toque, o quanto ele nos conecta, o quanto ele realmente reforça ali o laço, a conexão do casal. Fica aí a recomendação da primeira atitude. Segunda atitude essencial: saiba o momento de falar e o momento de ouvir. É óbvio que, acredito que qualquer pessoa que está num relacionamento já entendeu o quanto é importante o diálogo. Ele é mais que importante, ele é fundamental. Mas tem algo além. Diálogo não é só ficar falando e ouvindo aleatoriamente, coisas banais do dia a dia. Tá, isso é importante, é muito bom, tem que acontecer. Mas aqui, novamente, eu estou propondo uma lapidação, um aprimoramento, algo além. O momento de falar e o momento de ouvir, ele precisa ser mediado por algo aqui que eu posso trazer, saber ouvir e falar. Então tem momentos que realmente você tem que ouvir. E não é ouvir como muita gente faz, ficar parada, né? Aí a outra pessoa fala, ela faz assim. E lá no fundo está entrando por aqui, saindo por ali. Não é isso, é escuta ativa. É ouvir de verdade, é considerar, é ter empatia, é prestar atenção, é por fim estar presente, estar 100% presente, ouvindo a pessoa. E o momento de falar? Esse momento de falar para os homens é muito problemático em geral. Que parece que o homem tem a fantasia de que ele calado resolve tudo. Ele acha que calado, falando com ele lá no diálogo interno dele, se é que às vezes tem diálogo interno, às vezes ele foge até disso, ele resolve tudo. Então não preciso falar. Vou falar por quê? Falar não resolve nada. Não seja idiota de pensar assim. Se você está pensando assim, você está sendo um idiota. Você tem que falar com a sua mulher. Claro que você tem que falar. Você tem que aprender a falar. Você não estou dizendo que você tem que ser um chato, que fique reclamando, não é nada disso. Mas há momento para falar dentro da relação. Há momento em que você precisa sim se abrir um pouco.
você precisa sim compartilhar com ela o que você está sentindo, mesmo que seja um sentimento de vulnerabilidade.